Muito boa tarde. Olha só, tá achando que era você que ia começar? Não, meu filho, que você é o mais velho. Eu sou uma pessoa do meio, tem que ser sempre você. Por que é isso aí? É papo de quem é do meio. Quem tá no meio do sanduíche tá sofrendo. Eu nasci primeiro, acabou. Eu acho que não tem nada a ver. Acabou o negócio. Tô aqui falando que Eu queria pedi pra nascer começar, primeiro, ser gente. preferido e o mundo ter chamado meu nome primeiro? O Não, quê? não que eu seja uma pessoa egoísta. Pensa numa briga de irmãos, porque ele falou assim, vou começar. Eu entendi, começa você. Mas aí eu fui. Não, mas a gente resolveu. O bom é que a vida é um improviso. A vida você não sabe mesmo se Não. vai ser no meio, A no vida é canto. assim. E a gente não sabe também como é que essa junção vai se tratar. Vamos explicar pro pessoal que tá assistindo a vamos gente lá, vamos agora? situar. O que nós vamos falar hoje, hein, Cris? Vamos falar sobre os maravilhosos, os queridos, os espetaculares irmãos do meio. Verdade, eles têm essa perspectiva errônea e esperançosa, mas não são, porque, quem nasceu primeiro, primogênito. A Bíblia está recheada desse negócio aí. Outra, pequenininha é o quê? Caçulinha ali. Caçulinha, o denguinho, preferido. a raspa do taxi, o negócio. E o do meio é simplesmente o do meio. Já virou uma síndrome, Já tem né? síndrome já no contexto. É a síndrome do filho do meio, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu não sei se isso é uma realidade aí na sua família, na sua casa, lá no grupo da família, agora vai dar o que falar. Vai. Dá eu o que avisei, fala. me deixaram o filho no meio. preferido tá lá. Você quer aqui o outro pedaço do pão. O pão de cá e o recheio desse pão. Ah, não, querendo ou não, ela já falou, e o recheio? Que o melhor está por vir. É o recheio e tal. Brincadeira essa parte, Carol. Eu não senti muito isso por justamente ser essa questão do primogênito. É verdade. Mas lendo a pauta, com o tempo passar dos anos, a perspectiva é importante. Você se colocar ali, dependendo de como é a formação da família e como os pais lideram. É a esse núcleo. dinâmica familiar que determina se essa síndrome vai ou não se instalar ali neste irmão que muitas vezes, não estamos generalizando não, às vezes na sua casa é uma realidade diferente, inclusive vamos mostrar aqui diversas realidades, né? Mas pode ser que o meio ali, essa pessoa que está no meio, né, aquele filho do meio, ele tem que se virar mais, ele tem que correr mais atrás das coisas, ele é um pouco deixado de lado, porque o mais velho tá ali, ó, Peitou. tá ali. Topete lá em cima, lá. Ali, pá, gel, tá tranquilo. O mais novo não pode nem andar, tá sempre aqui nas costas da mãe. Não pode andar, porque eu imagino a alergia. Aqui, não fala com ele, não grita, porque ele tá dormindo. Epa, é o do meio que tá fazendo bagunça. É isso. Porque o grande já tá trabalhando já. Já saiu de casa. E você tá lá. Vamos falar sobre esse assunto, sobre essa dinâmica familiar. E quem sabe você, mesmo sendo adulto, não tendo 3 filhos, pode ser que você seja o irmão do meio. Então não é só os filhos, não. Todo mundo tá entrando nesse esquema. Vou dizer mais, se você é filho do meio, se você tá no meio dessa discussão aqui. E outra, a ideia é o seguinte, não é só apontar o dedo. Hoje a gente vai trazer aqui ela. Ela? Doutora em psicologia, vai estar aqui. Ava. Ele, o nosso pastor. Também ele tá aí. Aqui também. Ele. E teremos uma irmã do meio. Pronto? Pronto! Bora pro intervalo. É rápido e a gente volta já. Muito bem. Estamos de volta, foi só pra ver aqui, porque você vai... É que eu tô um pouco lerda hoje, mas eu ia. A hora que você deu aquela pausa, Não, porque da outra vez você vai embalado, você tem que cuidar. Você fica gato escaldado, tem medo de água. E outro, irmão do meio é assim, é esperto. Que se abrir um espaço, tem que entrar. Não deu. Senão você não consegue, você não consegue comer o pedaço de bolo que sua avó fez, mandou lá só metade do bolo. Tem que acordar mais cedo. Você tem que acordar mais cedo, senão você não toma banho pra escola, todo mundo tomou. Tem que estar vigiando a geladeira, porque é lá que as coisas se criam. É na geladeira que a vida acontece dentro da família. É isso aí, outra. Tem que pegar a colher. Nada desse negócio de, vou pegar um garfinho. Não, tem que pegar a colher. Que isso, é colher, gente. Colher ali, Garfo porque cai ali, as coisas. como exemplo, quem pega o garfo, tudo bem, o irmão mais velho, que já sabe lidar e tal. Mas você vai ter uma oportunidade que seja uma colherada. É isso aí. A gente come a mistura com a mão. Agora é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a gente vai ter agora um papo com o irmão do meio. Eu sou o irmão mais velho na minha família, então tem que ser de irmão do meio para irmão do meio. É isso, vamos começar esse programa aqui de um formato diferente. Vamos conversar com o irmão do meio aqui. Você vai ali, eu vou ter um papo ali com ela. Preconceito Abrir o começou a rolar, mas coração vou deixar para que a psicóloga depois aqui vai consertar esse ato emocional. Vamos retirar. Vai lá para terapia. Aqui. E você vem comigo aqui, vamos conversar com a Álida. Seja muito bem-vinda, Álida. Tá aqui com a gente. Álida Couto Oliveira, né? Irmã do meio, e tá ali, analista de cadastro aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fico muito feliz. Sempre que eu posso, eu assisto, né, a reprise, né? Porque tá a gente trabalhando. Claro, trabalhando.
Mas é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Perfeito. Álida, conta um pouco da sua dinâmica familiar ali. Vocês são em 3, né? É isso? Dentro de casa Isso. ali. É. Somos em 3 meninas. Na verdade, surgiu um irmão, né? Mas ele não fez parte do nosso convívio. Não cresceu Não junto. cresceu junto conosco, né? Mas somos em 3 meninas. E eu sou a do meio. E aí ela já virou assim, "E eu sou a do meio, eu sou a do meio." Teve algum problema em relação a isso, em ser a do meio? Porque a gente pinta um quadro, né, referente ao irmão do meio. Nossa, o irmão do meio tem que lutar mais, tem que correr mais, mas nem sempre é assim, né? Parece que a sua situação não foi assim, não. Conta aí. Agora não mais, né? É. Eu cheguei em um momento da minha vida que tudo que acontecia em casa era eu. Tudo que Lá acontecia na em casa, quando era isso, criança. nesse período, sim. Tudo que Fulana acontecia que era quebrou aqui esse vaso aqui. Álida! isso. Álida! Mãe gritava o nome. Na verdade, meu apelido na minha família é Linda, Conta. né? Então, Linda. sempre que acontece alguma coisa, foi linda, foi linda. E na hora de apanhar, era eu que apanhava sempre. Ah, Sempre. vá, não conta. Isso é verdade. É isso. Isso. Menina, assim, é isso. É isso mesmo. Nossa. E Foi eles vão verdade. colocando uns apelidinhos fáceis que é pra te chamar mais vezes no dia. É um negócio. Porque, né, o meu apelido da minha... Não vou falar, deixa pra lá. Mas era fácil. É porque senão o Cris, ele, entendeu? Joga duro. Eu sei que você tem né, toda a compaixão aqui, vai dar tudo certo. Mas aí o Cris, ele pega duro. Conta aqui, então, Álida. Aí, na infância, era assim. Era a Álida ali, a linda, chama e tal, aconteceu. Aí, chegou agora na fase adulta, todas são mães, profissionais. O que mudou? Exatamente. Agora eu já não sinto mais dessa forma. Ao contrário, eu me sinto até insegura um pouco por conta disso. Porque tudo... Também sou eu, porém, assim, a caçula se preocupa comigo, a mais velha se preocupa comigo, se acontecer alguma coisa linda. Então, assim, se tem alguma coisa, se eu tenho até mesmo algumas decisões, elas também acabam até interferindo em algumas coisas mesmo, se eu não perguntar. Se eu perguntar, mais ainda, né, que eu já sei que, ela já sabe que eu vou perguntar, por conta dessa insegurança minha. Então, elas ainda, assim, ainda agora... Depois de grande, Sim. eu ainda tenho essa diferença nessa questão. Já não é mais total ocupada, mas eu me sinto agora ali que dá mais preocupação para a família, exatamente assim. A família está ali sempre com o holofote. Mãe, você acredita? pai, Você acredita que o fato de você estar sempre ali no holofote da família durante toda essa fase fez com que eles continuassem nesse processo agora? O que você acha ou não? Olha só. Como você avalia essa tensão? Eu acredito que sim. E aí, acho que o decorrer também, a dinâmica da nossa vida também, né? Aí acaba fazendo com que ele se preocupe ainda mais comigo, né? Então, enquanto a minha irmã mais velha, ela tem só uma filha. A caçula tem um filho, já eu tenho 2. Então, aí mais uma preocupação. Aí ela tem 2 filhos. Então, assim, a dinâmica de uma é diferente. Sim. A outra dinâmica também. E aí... Eu trabalho o dia inteiro. Uma trabalha uma vez na semana, que né, é enfermeira, então trabalha um dia ou outro. A outra é advogada, trabalha em casa. Então, assim, ainda assim, a maior preocupação veio para mim, que trabalho todos os dias, que tenho 2 filhos. Então, tudo, eu imagino assim, que tudo sou eu. A dinâmica ali, todo mundo olhando para você. Sou eu. Agora, conta aqui. Como você enxerga aí a relação com os pais? Porque eu percebo que você se dá bem com as irmãs, né? Elas dão suporte para você, você liga para uma irmã, liga para outra. Quando você fala de como os pais olharam para vocês 3, como você enxerga a Linda ali no meio dessa família? Eu ainda penso que eles se preocupam mais comigo. Eu ainda penso. Tem, sim, claro, a irmã mais velha, que teve ali um pouco de atenção, mas a diferença de idade das 3 não é tão grande. Escadinha ali, né? Escadinha, exatamente. E aí tem a caçula, tem também aquele carinho grande pela caçula, né? Porque ela também é muito querida pela família. Mas eu ainda penso que meus pais eles se preocupam mais comigo do que com as minhas 2 irmãs. A gente fala muito dessa questão aí do filho do meio e a gente sabe que conforme as dinâmicas familiares vão se desenrolando, forma uma personalidade lá no final, né? E aí você enfatizou o tempo todo na nossa conversa em off, né, fora daqui, da sua insegurança. Você se considera uma pessoa insegura por quê? Olha, porque eu imagino porque eu sempre dependi deles. Então, assim, como eu tive essa dependência deles, então eu acabo
tendo essa insegurança, e aí tudo que eu preciso eu pergunto para uma, pergunto para outra. Eu não fecho nenhum tipo de conclusão, nada sempre. Negócio, independente do que Nada. for. Desde Uma a roupa compra que eu do vou comprar, exatamente, É isso. pergunto para minha irmã. Qualquer coisa, assim, são situações do dia a dia que eu sempre pergunto. Para minha mãe também. Então, assim, eu sinto realmente essa diferença do que em relação às outras duas. Elas realmente não é tão assim conosco. Sim, em relação à irmã, perguntou porque quer opinião, ou olha só que legal isso, mas ela já tem a opinião concreto, já fechado. Eu não, eu dependo Pede uma delas um opinião pouco. ali para balancear, mas não para decisão. É claro que eu também tenho a minha opinião, eu Claro. sei o que eu quero, mas para fechar, para concluir, eu sempre pergunto para elas com insegurança, para ver se aquilo ali mesmo, será que vai ser desse jeito mesmo, vai dar certo, vocês gostaram mesmo? Então, aí sempre eu preciso da palavra delas. É sempre assim, Aquela mais ou menos. aprovação, né? É, por aí. É um processo, né? Enfim, é vida, né? É a vida porque as dinâmicas familiares são diversas e essa construção é necessária e, de alguma forma, você recebeu amor, recebeu afeto, atenção, isso que eu acho que é o mais importante no final, né? De todas as construções familiares. Álida, muito obrigada, viu? Vou te Eu que liberar, porque agradeço. me disseram que você vai trabalhar ainda. Vou trabalhar ainda. É, não tem jeito não, né? Não, vamos Não lá. tem irmão aqui para te socorrer, que não para ligar para irmão. Tem que sair correndo atrás do trabalho. Não tem essa de trabalhar em casa, não tem essa de ficar um dia ou outro trabalhando, aqui é todos os dias. Muito obrigada por topar o desafio de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Vou lá para nossa sala de conversa, porque tem aqui Eneida Torres, e ela vai ajudar a gente a compreender um pouco mais dessas dinâmicas familiares. Mas antes, eu quero falar dele. Não, fala você. Eu vou dizer uma coisa Fala assim, dele. ó. Se ele fosse meu irmão mais velho, seria o irmão do meio mais feliz do planeta. Até troquei de câmera aqui pensando nele. Jogou Não um importa. jogo de câmera, eu gostei Não desse jogo. importa. Na verdade, aqui foi um estilo Ronaldinho. Olha para um lado, É, não toca é? pro outro. Joga para um, vamos ver. Aqui, ó. Ó, ninguém me pega aqui, hein? Mas, brincadeiras à parte, pastor Batistotti está com a gente. Mais uma tarde maravilhosa. Pastor, irmão mais velho também. Eu sempre mais bonito, só não quero puxar assado do meu lado. É verdade, aqui eu sou o irmão mais velho. Pois é. Verdade. Existem pesquisas que falam sobre beleza e irmãos mais velhos e tal. Beleza? Eu não tenho a fonte agora aqui para mostrar. Agora eu fiquei curioso para É da saber minha mãe, né? qual era o apelido da Carol. Fiquei curioso. Olha, pra saber. pastor, eu estava orando para não perguntar isso para mim, mas aí veio de um pastor essa questão toda, eu não posso me calar. Não posso me calar. Antes de apresentar a nossa doutora em psicologia, eu queria lhe perguntar, cara. Não é nada demais. Mas não é nada demais. É que ele potencializa, né? Você sabe que ele é. Medo. Super valoriza. Super valoriza. Mas o que foi? Qual o apelido, cara? É Nina. Nina? Nina, tá bacana, tá legal. E temos aqui com a gente, então, hoje, aqui, Eneida Torres. Ela é doutora em psicologia. Ela vai ajudar você a entender um pouco mais dessas dinâmicas, que não tem nada a ver com o meu apelido, tem a ver com a síndrome do filho do meio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E para quebrar isso, então, eu já fui caçula e me tornei do meio. Eu tinha 2 irmãos mais velhos e a minha mãe teve gêmeos depois que eu já tinha 8 anos, então eu me tornei do meio. Mas quando a gente fala, eu acho que a Linda falou umas coisas ali tão bacanas que dizem muito mesmo sobre a questão dessa chamada síndrome do filho do meio, que na verdade é um sentimento que o filho tem. Ele não chega a ser, cientificamente falando, uma síndrome. É um sentimento e ressentimento que o filho do meio desenvolve, porque ele acredita que ele não teve toda a atenção dos pais, porque ele acha que ele foi deixado de lado e dado um privilégio para outro irmão. E uma das queixas que aparece muito é essa que ela fez. Na hora de apanhar, eu apanhava. Mas se a gente perguntar para o filho mais velho e para o filho mais novo, eles também vão ter a versão deles da história. Sim. Mas agora, o filho do meio, ele sente de fato. Ele sente toda essa questão. Mas existe, aquela hora que você falou assim, não tenho dados científicos, né? Existe Adler, um psicólogo, que ele desenvolveu a psicologia do desenvolvimento individual e ele foi quem estudou há um século atrás se havia influência ou não no desenvolvimento da personalidade de acordo com o nascimento, com a ordem cronológica dos nascimentos. E aí ele foi verificar que tem sim. E a gente entra até numa coisa que muitos pais detestam que a gente fale, que há diferença sim no que é com um filho e no que é com o outro. Que os pais tratam.
Os pais não gostam de falar, tem um preferido, tem um... Mas há uma diferença. Há uma diferença porque cada filho nasce num determinado momento dentro da família. Então, você nasceu numa época em que seus pais tinham um contexto de vida. Todos os filhos, na verdade, eles vêm sobrecarregados de expectativas e sonhos dos pais. Só que essas expectativas, esses sonhos, esses desejos, eles correspondem ao período em que a família está vivendo. Então, um casal com pouco tempo de casados tem um filho e vive lá com o irmão mais velho, com o outro, todo mundo lá, não do filho, né, mas da família, em cima, eles vão ter uma forma de olhar para aquele filho. E o do meio, se a diferença de idade não for muito longa e vem um outro após, às vezes também tem um parênteses aqui. O do meio não precisa obrigatoriamente ser quando eles têm 3 filhos. Podem ser nas famílias, como eu mencionei. Minha família tem 5, mas pode ser numa família, como já teve no passado, famílias de 7, 8, em que havia aqueles filhos ali no meio sofrendo esses sintomas que a Linda descreveu. Então tem tudo a ver com a posição, independentemente da construção familiar. Alguma coisa nesse eixo pela posição. Inclusive, um exemplo, algumas coisas já são pré-determinadas, não que tem que ser. Mas, obviamente, que existe uma inexperiência com o primeiro filho. Então, ele é cuidado, porque aí tem gente, as mães costumam falar assim, gente, os outros 2... eu já deixei brincar um pouco, deixei mais livre. Diz que fala que o terceiro aí já vai trocando a fralda sozinho, se quiser mamar, venha. Esse comentário, na verdade, foi um amadurecimento da mãe, mas também uma criação, obviamente, um resultado de uma criação diferente, de aproximação, de cuidado, que deu uma fórmula diferente para que o filho se olhe diferente diante dessa questão cronológica. Isso, e até também tem a ver com o tempo da família, uma questão financeira, uma questão de estrutura, ligação. Um momento amoroso dos pais ou desses pais com os pais deles, porque eles trazem isso, mas se naquele momento a família está tendo uma perda lá, de algum lugar, esse filho que nasceu no momento de uma perda familiar, ele já vai se sentir com todos esses sentimentozinhos de que eu não fui o mais querido. Por quê? Porque está toda a família envolvida numa outra situação. Mas sim, as mães, a gente escuta isso no senso comum, falarem assim, o terceiro, o quarto se cria sozinho. Exatamente o que o Cris está falando. Se cria sozinho. Mas por quê? Porque ao mesmo tempo elas já não têm toda essa expectativa em cima desses filhos. Só que isso tem a repercussão para a vida adulta, como foi o caso da Linda ali mencionando. Há estudos bem atuais, e não são só na área de psicologia, é muito interessante, que eles tentam verificar a ordem cronológica de nascimento e as escolhas profissionais. Nesses estudos, eles olham como se os mais velhos fizessem escolhas, são pesquisas, como se os mais velhos fizessem escolhas mais responsáveis, mais conscientes. O mais velho, se ele falar assim, é até um dos exemplos que tem na pesquisa, se ele falar, eu vou ser poeta, os pais ficam angustiados. Mas quando é lá o penúltimo, mais novo, ele fala, os pais já não estão mais preocupados. Por isso que eu expliquei, no momento, no contexto em que a família está vivendo. E depois tem todo o desenvolvimento daquele filho de achar assim, mas meu irmão ganhou, por que eu não ganhei? Mas aí os pais não conseguiram explicar que hoje era o dia daquele irmão, não era o dia dele. Então, essas diferenças existem. Doutora, e então o que a gente pensa de afinidade de um pai em relação ao filho tem a ver também com o momento e não com temperamento, personalidade, ou também pode ter? A afinidade, ela tem a ver com o momento, mas ela tem a ver com o temperamento, ela tem a ver com a personalidade. Porque, por exemplo, é outra coisa também. Eu acho que a gente até teve um tema assim já no passado, falamos. Que ele pode se identificar com características, interesses em comuns. Aquele filho gosta do mesmo time que ele e o outro filho não. Então, existe essa questão da afinidade. Mas esses estudos, eles mostram assim, que o chamado filho do meio, o sanduíche ali, tem um outro lado dele também, que os estudos foram mostrando com o passar do tempo. Agora a gente vai percebendo que essa dinâmica familiar, né, a forma como os pais estão olhando esse filho, vai determinar a personalidade dele.
Mas aí se ficaram alguns traumas, alguns problemas, como é que faz para resolver, gente? E aí, vamos falar sobre esse assunto? Ainda hoje aqui no Entre Família tem dinâmica especial, tem pergunta, tem aqui alguns depoimentos de alguns filhos do meio. Você vai amar. Não, então não saia daí, viu? Fica aí, já joga lá no grupo, eu sei que tá tendo conversa, né? E daqui a pouco você passa essa conversa para cá. É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Não, para de briga aí. Esse negócio de irmão do meio, já colocou foto no grupo, começou a bater uma DR. Nunca se gostaram, agora estão brigando? O que é isso? Vamos respeitar. Senão vai ter uma manchete aqui no programa, né? Casos de família. Cris, você está brincando com isso? Não, estou falando que mostrou uma revista aqui. Tem aqui um tema chamado Casos de Família, está aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, isso que eu estou inventando agora. Estou na sua tarde, todos os dias sentado no sofá, vou começar a mentir para você. Quando que eu menti para você? Não fale, tá? Não fale isso aqui. Mas brincadeiras à parte, essa aqui é uma revista que leva o nome do seu programa, do meu, do nosso, Entre Família. E tem 15 temas aqui para ajudar você, inclusive na criação dos filhos, né? Ai, Cris, eu não estou nem aí para irmão do meio, porque o da ponta, o do meio, estão tudo riscando a parede. Calma, pandemia, vai cobrar agora isso aí. É muita cobrança. Vamos buscar informação, vamos afiar esse machado. É verdade. A gente gasta muito tempo, ó, todo dia com o machadão. Você tem que afiar. Você tem que afiar. É sabedoria, buscareis e achareis. E aqui, nessa revista, tem uns primeiros passos para você na literatura. O nosso país não é reconhecido como alguém que gosta de ler e tal. E de vez em quando a gente fica assim, ai, gente, eu queria aprender tal coisa e tal. Essa revista está passando na tua TV todos os dias. E aí você fala o quê? Você faz as mesmas coisas e busca resultados diferentes. Só que agora você vai fazer diferente. Você vai pegar essa revista aqui, porque é de graça. Já pagaram, ó, cheirinho do Anjo da Esperança, doadores. Você não vai pagar R$1. Nem o carteiro que vai entregar para você vai entender a sua cara. Ela vai pagar um boleto por causa daquela revista? Não. Já avisa o carteiro para ele pedir a revista dele, tá? É um guia prático que fala sobre, olha, criação dos filhos, emoções venenosas, diálogo. Tem que conversar com o marido, porque essa questão de criação dos filhos tem que ser em família. A família tem que ter propósito. A gente gasta tanto tempo falando da vida do vizinho lá, que eu não sei o quê, porque fulano separou. Olha, vamos pensar nos filhos? Vamos pensar nessa casa aí, vamos parar com o negócio? Vamos colocar prioridade no singular? Ah, gostei. Vamos pegar esse telefone então. Ó, vamos ligar. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pode ligar. Liga agora, olha, quero aquela revista especial. Cris, eu gosto mais do WhatsApp e a gente sabe disso. Então manda um WhatsApp, eu quero a revista Entre Família. Vou falar para você de novo, é de graça. O WhatsApp é o 12 982 44 4449. Vou repetir, hein? 12 982 44 4449. Você gostou? Caso de família? Aqui é especial. Agora é o seguinte, você acha que a gente promete e não cumpre aqui? Tem dinâmica, a gente quer esclarecer isso aí. Quando a Eneida vem, a gente tira o suco da laranja até o último caldo aqui. Essa profissional está sentada aí na sua sala. Não é verdade, Carol? Com certeza, capaz que você ia sair daqui do Entre Família sem informações como essa, claro que não. Agora, eu vou te dar aqui, ó, 4 dicas para você ficar ligadinho se você tem algum desses sintomas aqui, para evitar ter essa síndrome do filho do meio, viu? Você pode ser o filho do meio, tá tranquilo aí, somos brilhantes, maravilhosos, tá tudo bem, é isso. Eles vão ter que lidar com essa situação aí, vai lidando também, mas você também precisa entender se isso tá de vez em quando ou em algum momento na sua vida atrapalhando aí as suas escolhas e a forma como você lida com a vida. Então, estamos aqui, eu e Eneida, né, que vai nos ajudar a compreender aqui. Vou tirar a primeira situação e a Eneida vai comentando para nós aqui. Vamos ver. Qual é a primeira dica para você evitar ter essa síndrome do filho do meio? Fique atento aos sinais. Que sinais são esses, Eneida? Bom, as crianças pequenas, Carol, elas dão sinais mais evidentes do que as crianças maiores. Porque as crianças pequenas, elas dão aqueles sinaizinhos bem simples que parecem o ciúmes infantil. Mas eles também começam a dar alguns outros sinais que são muito fortes. Querem muito chamar a atenção o tempo todo. Eles sugam dos pais, porque os pais dão atenção para eles, ainda não, está faltando. Eles também começam a ter comentários de autoestima muito baixa. Ah, eu não sou bom mesmo, eu não sei fazer nada. E uma outra coisa que também acontece com eles, um sinal importante, é que eles começam também, quando são aceitos, acolhidos, eles se esquivam. Porque eles começam a duvidar de que eles estão sendo bem aceitos. E isso também é um sinal que muita gente não presta atenção. Quando ele fala, não quero, ele quer. E aí vem um outro sinal que ainda
é bem grave. Ele começa a se distanciar da família. Brinca mais tempo sozinho, ele não se queixa mais tanto das coisas. Então, são sinais que começam com aquele ciúmezinho ali da infância, da primeira infância, mas que mais tarde eles começam a ficar muito mais O pai evidentes. precisa ficar atento, porque muitas vezes ele Precisa. fala, nossa, esse menino não sai do meu pé aqui, ainda bem que tá lá no quarto. Mas tem que prestar atenção aí, se Porque, esse processo... porque já pode ser até caminhando até para uma tristeza, uma depressão infantil às vezes. Opa, alerta ali. Vamos evitar, gente. Vamos evitar essa situação aí em casa. Segunda dica para evitar este problema. Olha lá, valorize a individualidade. Como é que vai valorizar a individualidade? 4, 5, 6 filhos dentro de uma casa. Pois é. É aquela coisa assim. Eu acho que se a gente fala, não compare os filhos. Ah, mas olha, fulano é muito bom e você não consegue fazer. Desde pequenininhos, se eles escutam isso, eles vão se sentindo diminuídos. Mas se eles são características de cada um, os pais sabem sim. Mesmo que eles tenham 6 dentro de casa, eles sabem que tem aquele que é mais sensível, que aquele outro é mais atirado. Então, valorizar. Destaca. Exato, valorize isso, mas não em comparação. Não em fazer o outro se sentir menor, mas em mostrar que ele tem coisas que são só dele. Isso é muito E que isso não está lá importante. na questão de ser o mais velho, do meio ou o mais novo. Não, é ser Não. criança, É a ser criança quem ele é. deseja. Você é você. É a construção da personalidade, viu? Exato. Ah, olha, mas Carol, olha, você está jogando isso aqui na minha cara, eu faço tudo errado. Não tem problema, viu? O importante é ter informação e a partir daqui, ó, virar a página. Vamos fazer diferente? Terceira dica, nada de síndrome em casa, hein? Sabe por quê? Você precisa mostrar interesse. Não é só ouvir o filho falar, porque o filho fica falando. Esse filho aí, ele tem uma fase em que ele não para de falar. Ele fica atrás de E você. filho fala, e filho fala, mas É. esse como quer a sua atenção, ele fica falando, falando, falando. O que é demonstrar interesse? É realmente, mas eu não posso parar nunca. Para o que você está fazendo. Olha a criança nos olhos. Então, a criança está ali, você abaixa, olha nos olhos dela, ouve o que ela está te dizendo com atenção. Talvez você nem consiga colaborar com o que ela está dizendo, mas é demonstrar que você se interessa. Ou então ela chega de repente, atropelando tudo e fala assim, olha o que eu montei. Aí você fala, o que é isso, né? Aí fala, nossa, o que você montou? Demonstra interesse, porque daí você está dando valorização à individualidade dele, você está percebendo um sinal, que é quando ele pediu a sua atenção. Então, não é só ouvir, não. É demonstrar interesse. Demonstrar Fala assim, interesse. fala menino que eu tô aqui mexendo esse negócio aqui no fogão. Calma, relaxa. Oi. Eu sei que sua vida é atribulada, eu sei como é que é, porque lá em casa é assim. Eu tô fazendo aqui o almoço, a janta, a Esther tá aqui, ó, mãe, olha aqui a tarefa e tal, e a gente vai administrando tudo, mas vai dar tudo certo, relaxa, você vai conseguir, né? Vamos aqui para a Carol, quarta dica. Posso fazer Vai lá, uma pode perguntinha? Nesse aspecto, às vezes, existe essa questão da identificação da afinidade. Né? Como ele trabalhar, como um pai trabalha, eu tenho mais afinidade, então para esse demonstro um pouquinho mais de interesse, para esse menos interesse, para esse, às vezes eu tenho mais paciência, porque há, às vezes, um confronto de personalidade. Como trabalhar isso? Aí o pai tem que, primeiro, dosar essa afinidade, dosar esses interesses, e ele é pai. Ele precisa ir buscar o que o outro filho está demonstrando interesse. Então, veja bem, eu nem curto tanto esse tipo de esporte, eu nem sei quais são os times de basquete lá da NBA, mas existe. Então, eu preciso, isso é demonstrar interesse. Se vocês têm adolescentes em casa, adolescente, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo, mas vocês sabiam que as redes sociais não são só TikTok, Instagram, Facebook, não, tem outros tantos. Então, chega lá, demonstra o interesse, conversa, não é só pela afinidade. Você tem que dosar o seu interesse. Quem sabe você começa até a gostar de coisas que você nem imaginou. Tem que se permitir, né? Outro dia não Exato. estava eu lá assistindo uma série coreana. É isso, porque tinha que, né, pra, junto com a filha, para ter uma conversa com a criança. Exato. Ela tô lá vendo os coreanos lá. É isso, pronto. Dá um jeito você vai conseguir. Última questão aqui, vamos lá. Última dica.
Ei, essa dica. Lê você essa dica aí. Seja paciente. Seja muito paciente. Da Ser onde que a pai, gente ser tira? mãe. de onde que tira? Da onde que tira a É. paciência? A gente tira a paciência do fato que, sim, foi uma escolha nossa É isso. ter ali em volta da gente. É isso. Foi uma escolha nossa. Então, a gente tem que ter paciência, porque a paciência, ela vem trazendo a demonstração do meu afeto, do meu amor, não apenas das minhas afinidades. E junto com a paciência, eu posso acrescentar aqui umas duas coisinhas assim. Pega lá, dá responsabilidades para eles. Então, olha, o mais velho tem responsabilidades maiores porque ele é mais velho. O do meio tem responsabilidades que o mais velho já teve. E agora o menor tem responsabilidades que Na o do faixa meio, etária dele. na faixa etária dele. E tenha paciência. Se ele não fez bem feito, não sai gritando e brigando. Ele já se sente o rejeitado. Ele já acha que está todo mundo só preocupado com ele. Por que está preocupado comigo? Eu dou conta de fazer só. Que a irmã mais velha já lava a louça, o outro já faz isso, aquilo outro. Quando dá uma coisinha para ele. Mas a paciência é, respira. Se você percebe que você vai gritar, tranca a boca. Parou. O adulto é você. Exato. É isso. Então, sempre que tiver aquele momento que fala, mas eu não aguento com ele, não fale isso para ele. Nunca sua criança e seu adolescente tem que ouvir essa frase. Então, seja muito paciente, porque começa no autocontrole dos pais. Pronto, não tá com um problema, não tá conseguindo. Olha, eu tô com uma tristeza, uma situação. É terapia. Vamos lá para o momento da terapia. Inclusive, vamos sentar aqui, porque não tem jeito. A gente precisa diferenciar quando a situação precisa ser controlada pelos filhos ou quando nós temos que tomar as rédeas da situação. Né? Eu queria até fazer uma pergunta, porque às vezes isso não vem do pai e o pai não dá crédito, né? Eu fico, de repente, se alguém está acompanhando a gente agora e às vezes a avó tem uma perspectiva diferente, sabe? Com toda a maturidade. Por exemplo, quando o pai não tem, como eu, uma rede de apoio, ou eu, filho, sem ter essa credibilidade, porque chega lá, não, filho, para com esse aqui, tá tudo normal. Bobagem, Mãe, tá sei tudo que você tá tranquilo, falando. não. Cada um teve numa fase. Por quê? Porque foi tão natural a questão da vida e as circunstâncias que formaram essas diferenças, como a Eneida colocou. Ela nem notou que foi no momento que, às vezes, o filho veio para unir o casal ali no momento. Então, eles tiveram aquele conceito de que comemoraram com o filho a chegada, né? Daquele amor, a reconciliação. Então, foi subliminar, tipo, E foi antigamente consciente. tinha muito essa coisa do, onde cria um, cria dois, cria três. Pronto, Quer e dizer, tal. tá aqui. E o curso não era colocado numa balança, entre aspas, né? O curso que nós temos hoje de desenvolvimento e tal. Mas eu fico perguntando, quando que a gente consegue situar um pai e de que maneira a gente situaria sem que ele se ofendesse? Porque é algo tão íntimo, que é De filho... fora, né? E a história, de chegar assim, ô Maria, você não viu que aquele outro menino está meio perdido ali? Mas tem tudo, rapaz, não falta nada para ele, na verdade, do que ela não está vendo, né, Neida? É muito delicado, realmente, a gente chegar e falar. É muito delicado. Dependendo do grau de intimidade, você pode até chegar falando através de um exemplo de um terceiro inexistente. Um amigo meu. Um amigo meu também tem criança nessa idade. Você acredita? Se a pessoa tem um pouco de sensibilidade, ela não vai achar que você está falando para ela, mas ela vai olhar de outra forma para o filho dela. Até porque, por mais que os pais sejam indiferentes, os pais carregam muito ainda aquele sentimento de culpa de que eu não fiz tudo o que eu poderia ter feito. Então, se ele ouvir em algum momento que, peraí, isso aqui eu poderia ter feito diferente... Então, se você chega com um outro exemplo, tá? Ou com uma questão que é sua, uma pequena dificuldade que você tem e você apresenta, já pode servir também de então, algo... naturalmente, eles estão abertos. O que eu tenho que fazer é não procurar etapas que vão fechar isso aí e deixar que ele mesmo faça o cálculo, porque o pai já vai estar aberto. Porque os pais, Cris, de maneira geral, eles dizem e afirmam, eu trato todos de maneira igual. Mas é o que a gente já conversou antes. Eu não tenho como tratar todos de maneira igual, sendo que cada um tem a sua própria personalidade. A mesma receita não vai servir para todos, então? Não. No processo de disciplina, no processo educacional? Exato. Os pais fazem de tudo para que seja tudo igual. E a gente até diz, não, eu acho que meu pai fez tudo igual, fez... Dentro de um possível, sim.
mas existe aquilo que é individual, aquilo que só aquele filho sente. E eles olha, reclamam, eles falam, né? Uma hora ou outra o filho vai falar para você essa situação, essa diferença. E como trabalha como desenvolve essa sensibilidade? Porque, na sua visão, nunca é tarde para né, para desenvolver isso. Como é que ele trabalha isso? olha, até quando os pais têm muita influência sobre os filhos. Então, na infância, na fase ali de pré-adolescência e mesmo na adolescência. Os pais têm condições de se reestruturarem, os pais se reestruturarem emocionalmente para olharem para os filhos e seguirem aquelas dicas ali. Ah, mas ele era pequenininho, tem como mudar agora? Tem como mudar. Por quê? Porque essa percepção, ela vem com o passar do tempo. E, às vezes, muitos pais fazem coisas que não deveriam, como, por exemplo, tomar partido, que é uma coisa que eu mencionei. Não, foi você, porque na hora da confusão você quer até já resolver logo. Já vamos resolver, acabou. Aquilo dá para o filho também a incapacidade de resolver problemas na vida adulta, de ir numa loja, como a colega ali mencionou, e escolher a própria roupa sem a aprovação dos outros. Ela tem gosto, ela tem a opinião dela. Então, os pais, eles precisam o tempo todo. Eu vejo assim, o programa, ele dá muita informação. Que os pais, depois eles mandam mensagens para a gente, eles falam, puxa, dá para mudar ainda? Claro que dá. Sempre dá. Sem problema. Uma das coisas que eu estava calculando aqui, enquanto a Eneida estava falando, que a gente está falando, inclusive, dos pais de uma forma única. Mas, às vezes, isso é visto por um deles. Por exemplo, às vezes o pai tinha uma expectativa de um filho homem, ou estava esperando aquela menina. Aí, de repente, a gente tem um sanduíche, no meio tem um gênero diferente. Veio a segunda ali, veio a terceira, vai vir uma menina que ele estava esperando, ou um menino, né? Essas questões que, querendo ou não, surgem. É a construção da minha família, Construção, né? O sonho dos meus pais era um menino. Aí foi a primeira, ok, não? Fabiana, tá bacana, tá legal, né? Segunda, pô, também, né? 2 filhos ainda, tá tranquilo. O terceiro tinha que ser menino, porque não dá mais para ter tanto filho assim. Aí veio eu, que, né? Como vocês podem ver, não sou um menino. Aí daqui a pouco veio o menino. Falei, gente, onde é que a nossa família ia parar se não tivesse menino? Como é que é isso aí? O que aconteceu? Você foi providência Não ia ter divina. mais? Não, graças a Deus. O que ia acontecer aqui? É isso. Né? Quantas assadeiras de bolo tem que ser feitas, Não, né? Por uma tarde. E a questão da Carol foi assim, na primeira veio ok. Pô, bacana. Segunda, vamos tentar. Não é, mas tudo bom. Poxa, cara, veio Carol, cara. Agora vai ter que vir. Não, puxa. Pô, você não é menino? Agora, não é que tem essa questão de gênero mesmo? Tem. E às vezes um dos pais possa ter esse olhar diferente. Aí você vê aquelas lacunas, não estou falando que você tenha, estou falando só que possa Cris, acontecer. você já viu... Mas aí a Nina se terapia, transformou em dá certo. Carol, que... Tô brincando. Cris, você já viu revelação de... Agora tem a... vai revelar quem vem, O né? sexo do bebê. Vai revelar. Eu lembro de algumas. A decepção da fumaça. Terceira cor azul que sai. O cara quebra tudo no chão. O cara não quer mais. Eu fico imaginando o pai, depois o filho revendo esse vídeo. Tem que botar fora, cara. Tem que deletar o vídeo. Mas, às vezes, jogar o vídeo fora não é suficiente. Por que às vezes calma, jogar respira. não é suficiente? Tem alguém que deletou e achava que era. Fala com calma. Pois é, vamos falar com muita calma. Esse pai e essa mãe têm que mudar toda essa expectativa que havia. E a maioria não consegue mudar. E já é um bebê que já está sendo gerado. Logo está recebendo essa influência, isso você Logo quer está dizer? recebendo algum tipo de influência. Nós falamos sobre a teoria do apego há 1 ano atrás. Há 1 ano e pouco atrás a gente falou sobre isso. Porque já começa o sentimento de que eu tenho, que eu sou desejado, já começa ali. Uau. Então, isso vem... Então, aí a gente pode até adiantar um ponto já. Muitas vezes, a síndrome do meio, ela pode deixar de existir, mas ela não deixa de existir porque um desses dois, ou o pai ou a mãe, é vítima disso. Esse é olha, Aí. esse é um processo, é isso mesmo. Você está fazendo os cálculos aí, está pensando, está interagindo com a gente, inclusive, vamos de interação agora? Participa aqui da nossa conversa. Vamos ver quem está falando aqui, quem vai chegar.
É a Angélica, pastor, abrindo o coração pra gente. Meu marido é o filho do meio, trabalha em sociedade com os 2 irmãos e são muito unidos. Ele tem um potencial enorme, é muito inteligente e proativo. Mas sinto quanto exige de si mesmo o tempo todo para atender demandas do trio. Isto chega a interferir em nossa vida particular. Ou seja, a forma como ele se enxerga, né? Ele tem potencial, ok, no trabalho e tal, mas ele realmente precisa dessa aprovação. Essa necessidade de ser aprovado pelos outros ou mostrar para os outros que ele é capaz, a gente pode olhar até para ela que está sofrendo por ele, a gente pode olhar que isso tem um lado positivo. Querem saber, filhos do meio aí famosos? Nós temos alguns fantásticos, Nelson Mandela, Tony Blair, lembram lá daquele primeiro-ministro? Nós temos Bill Gates, a maravilhosa Julia Roberts e outros tantos que tiveram que, no meio desses aí, apesar de serem muito unidos, se darem bem, precisa dessa coisa de sobressair. Mas ele não precisa provar nada, porque ele já está mostrando que ele é bom. Mas muitas vezes essa necessidade de mostrar que eu sou bom realmente o torna melhor do que os outros irmãos. Fantástico, hein? Uau. Fantástico, pastor. Depois desses exemplos, nem quero ser filho mais velho, eu acho. Eu era o primogênito, até o dia de hoje mudamos aqui. Mas é muito interessante essa visão. É muito legal essa leitura, né? interessante esse Traz pra gente exemplo. autoconhecimento, né? Ela vai Uau, falando ali, eu como filha do uau. meio vou fazendo os cálculos aqui. Uau, Agora, muito interessante. a diretora chamou o intervalo, que é isso? Que eu Não, ouvi, agora ou nós não? temos o seguinte, gente, você de casa, atenção, hein? Que é? Momento Nina. Depois do intervalo, a filha do meio, com a nova cara, depois de uma terapia ao vivo nesse programa. Você não Vamos sai falar. daí Um depois do nós vamos intervalo. aniversário rosa, um Nós aniversário vamos rosa. falar o que tiver que falar, se a fumacinha rosa subiu, nós vamos resolver essa situação. É rápido, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Esse papo de irmão do meio não está rendendo aqui nos bastidores também? Eu imagino o que esse bolo que você está comendo aí, está conferindo no WhatsApp, já fez até post nos stories aí, feed para lá e para cá, conversando com o povo. É um assunto especial, avaliar a vida, bom aprendizado, abre a mente da gente, a gente quebra um ciclo, né, de ignorância e sem cobrança, né? Porque, um exemplo, os pais da gente fizeram o melhor diante do que tinham, a obrigação é nossa de buscar fazer diferente, perdoar, a vida é assim, não é verdade? Agora é o seguinte, Lucas Nascimento foi em busca de algumas perspectivas, alguns irmãos do meio aí e tal, e a gente vai trazer algumas situações para conversar com a Eneida aqui, né? Tem suco? Ainda tem. Essa doutora em psicologia, quando vem aqui, gente, temos que usar esse diploma. Você não está aí, eu já fiz 2 consultas pessoais no intervalo, imagina você. Está aqui, Eneida. Brincadeiras à parte, a gente ama quando você vem aqui, é sempre uma aula, que bom que você compartilhe. O conhecimento foi feito para ser compartilhado, né? Desde a célula ali, Deus já está mostrando que a vida é ser compartilhada, né? A gente tem que compartilhar. E o povo, o Lucas veio atrás de algumas situações, vamos avaliar agora, Eneida? Vamos lá então, a nossa primeira situação aqui na tela, para a gente poder avaliar com a Eneida aqui nessa tarde. E não é que chegou o dia de falar sobre o irmão do meio, já falamos sobre o mais novo, já falamos sobre o irmão mais velho e agora chegou o nosso momento. Digo isso porque eu também sou do meio e tenho muita história para contar. Só que pelo visto, não só eu, viu? É que tem irmãos do meio que se sentem um pouco cobrados pelos pais, principalmente nessa história que você vai conhecer agora. Sempre teve muita cobrança. No caso, a minha irmã sempre teve muita coisa e tal, mas uma vez ela pagou um curso pra mim, pra eu fazer e tal. No fim, contrariada, eu fiz, mas foi bom, foi bom. Olha aí, Eneida, tem essa situação toda que o irmão do meio, né? Ele acaba também ouvindo os pais, ouvindo o irmão mais velho, aí tem uma cobrança, uma palavra forte nesse sentido que ela trouxe pra gente aqui, o caso da vida dela, né? Além da cobrança, tem a questão do pitaco, né? Um dá uma sugestão, outro dá outra sugestão, como se esse filho não tivesse capacidade de decidir. Porque ela falou assim, do tipo assim, eu não queria. Tá, foi bom. Né? Claro que é bom, você ganhou um curso, você fez um curso, mas dá a sensação de que eu não sou capaz de escolher o que fazer. E os outros decidem, inclusive, escolhas que não deveriam ser feitas. Profissão, companheiro de vida, porque acham que aquele filho não tem mesmo condições. E os irmãos são alimentados com a mesma crença. Aí você imagina, né? Você pega essas fases da criança, escolhendo brinquedos, a brincadeira,
como que ele tem que estudar, porque o irmão já aprendeu a ler, o outro não, tá devagar, aí tem o pitaco. Aí depois na adolescência a gente fala, não sei o que eu fiz com ele também é um pouco diferente. Claro que cada um tem uma personalidade. Agora esse tipo de cobrança e pitaco fez com que a personalidade dele, as escolhas, a forma de reagir, de como ele decide, mas não, ele é um pouco dependente em alguns quesitos. Às vezes essas cobranças na adolescência, onde o indivíduo está se descobrindo como indivíduo mesmo, fora dos pais, inclusive dessa pressão dos irmãos, ele está tentando se achar, mas ele teve essas crenças limitantes de que realmente ele não podia escolher. Afeta bastante, né, Neida? Afeta, e aí ele acaba achando que ele não pode escolher, aí vem aquelas escolhas perigosas, que não foi ele que escolheu também. Ele está em grupo, o grupo decidiu, vamos, quebrar aqui uma vitrine, ele vai junto. Por quê? Por isso que é importante distinguir cada filho um do outro e permitir que ele faça escolhas. Porque quando chega nessa fase da adolescência, que eles cometem erros muito grandes, por que são erros? Porque a eles não foi dada a capacidade de posso acertar, posso decidir falar não para os amigos. É muito difícil falar não. Então, tem essa influência e pesa muito. Você viu que está em casa aí? É forte, hein? É forte. A gente fala assim, olha, a gente tem que criar um mundo diferente para os nossos filhos. Nós temos que criar filhos diferentes para o mundo. E aí você tem que antenar isso aí. A gente fala muito de efeito manada e tal. Você não vai poder evitar, às vezes, que ele saia em grupo. Agora, a personalidade, como ele vai agir diante do grupo, tem muito a ver com isso aqui, hein? Olha aí, ó, cata aí. Não estou apontando o dedo, porque eu tenho um filhinho de 6 anos e estou na luta também. A gente está no mesmo barco. Mais uma situação, olha, mais um caso de filho do meio aqui, Lucas Nascimento, que também é... E nessa conversa com Calma, esses Lucas, irmãos do meio, parece que também existe uma soma de falar personalidade dos dois lados. Se liga. Então, com relação à personalidade, eu sinto que eu sou um pouquinho de cada. Um pouquinho da minha irmã mais velha e um pouquinho da minha irmã mais nova. Porque a gente observa muito o exemplo da irmã mais velha e o jeito que ela trata as coisas, como é que ela age e a responsabilidade também que ela tem. Então, eu pego um pouco de cada e se torna a irmã do meio, que sou eu. E a gente vê que isso é um pouco também de observação e é uma coisa especial, se torna uma pessoa única. Tem a questão do discipulado, né? Você está no meio ali, você consegue ter muita informação. Mas a característica, Eneida, desse irmão é ser um observador pela colocação que ele está ou o ambiente coloca ele com essa característica? As duas coisas. O ambiente o coloca porque se é um ambiente em que ele não tem espaço para decidir, o ambiente está formando aquilo ali dele. Mas tem também uma coisa que ele observa. Quem o filho do meio mais observa é o mais velho. Ele observa o mais velho. Sinônimo de sucesso. Isso, para ele, o que o mais velho fez, já que ele escuta também, é por onde ele vai, ele quer ir. Ou se é alguma coisa que causa muita repulsa, não quero fazer nada igual ao meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho é tão bom, tão poderoso, né? E com relação ao mais novo, a comparação que ele faz com o mais novo é, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Então, há alguns casos em que ele se torna o observador dos dois lados, mas geralmente ele não é o observador dos dois lados, não. Ele aprende a fazer isso na convivência, no ambiente familiar. E outra, como o irmão mais velho às vezes tem uma diferença de idade, por exemplo, a carta de motorista, né, a CNH e tal. Aí você vê o pai comemorando algo que o irmão do meio não tem idade para isso. Obviamente vai ter uma comemoração e tal, tal. Então você vai construindo algumas coisas porque ele largou na frente, obviamente que ele vai se formar primeiro, né, e tal. Então são coisas que são inevitáveis. Nesse sentido aqui, o pai não tem que alertar que vai chegar um momento, tipo, criar a situação, olha, eu não vou deixar de comemorar com meu filho mais velho, mas vou dizer, filho, você viu? Você vai chegar um momento e tal, o pai está muito feliz, você está agora aí formado, você também tem muita coisa na sua fase. Eu acho que o pai ele tem que olhar um pouquinho até como elogiar. Porque é difícil, mas você tem que saber o ambiente, porque está tudo sendo observado, né, como vimos aqui. Porque essa ideia de que a minha personalidade é uma mistura de todas as outras, ela não é obrigatoriamente uma mistura de todas as outras. Ela sofre a influência, mas são os pais, sim, que vão dizer assim, olha, isso aqui o mais velho pode fazer. Mas por que ele pode? Porque a idade dele permite, porque a legislação permite. Quando você chegar aqui, você também vai poder. Aí cabe aos pais manter a palavra. Quando ele chegar naquela idade, ele pode. Aí muitas vezes até o mais velho que olha e fala assim, mas eu demorei para fazer isso e ele já está fazendo. Mas por que ele já está fazendo? Porque ele também tem uma necessidade de se equiparar com o mais velho. Muitas vezes esse filho aí, ele aprende a ler antes do que o outro aprendeu. O outro aprendeu com 7 anos, ele pode aprender com 6.
O outro aprendeu a andar com bicicleta sem rodinha com 5. Ele pode aprender com 3, porque ele já está vendo o outro andando. O parâmetro foi um conceito que acelerou esse processo. Exato. E aí tem que, inclusive, avisar para o irmão mais velho que ele tem parte nessa vitória. Porque senão ele se ressente. Exatamente. Também. Pai, ser pai é isso aí, meu queridão. É um jogo aí, mas que tem amor. Né? Como você falou, você tem um privilégio. Ser pai é um beijo de Deus. Pega essa aí, hein? Vamos a mais uma situação com o Lucas aqui. Agora vai dizer que você nunca recebeu uma roupa que foi do primo, passou pro mais velho, foi pro do meio, mas quando chegou no mais novo a história foi diferente. A gente tem mais um caso desse. Sim, tinha a questão da roupa. A minha prima é um ano mais velha que eu e as roupas dela sempre vinham para mim, eu sempre usava as roupas dela. Mas aí não dava para passar pro meu irmão, porque é menino. Então as roupas para ele tinham que ser roupas novas, né? Então um pouquinho de justiça isso. Você viu, você falou uma coisa agora, Cris, ó, a gente tem que colocar e prometer. Mas nessa questão de gênero, por exemplo, teria que comprar para o menino e tal. Faltou um tutorial para explicar, porque tem um dó, né? Você olha, eu tive que usar a roupa usada, aí chegou um menininho, tomou conta. Tudo tem que ser explicado para fazer sentido, né? Tem que ser explicado de forma objetiva, não discutida. Então, é de forma objetiva que você vai explicar por que isso está acontecendo. Mas isso não precisa acontecer todas as vezes, não. Essa daí tem que ter também os momentos de ganhar roupa nova. Porque assim, mas é porque a gente não tem condições. Então, vamos criar condições para que essa ideia do privilégio não fique cada vez mais aguçada. Pergunte para o filho se o filho está bem com aquilo. Às vezes eles não têm coragem de falar, mas aí quando está lá brincando com alguma coisa ou com outra, eles dão aqueles empurrões no brinquedo e falam assim, pega esse, pega, eu não quero mesmo. Aí você já tem que ficar alerta, porque realmente não é nem só a questão do gênero, não é nem aí, é a questão mesmo de deixar claro, porque olha, a diferença de idade entre vocês dois é muito grande, a roupa já puiu. Então, você também tem o direito de ter uma roupa nova, não só as roupas que foram usadas pela prima, pelo irmão, compreende? Então, de forma objetiva. Objetivo. Nada daqueles discursos longos, porque criança e adolescente não pega. Tem que ser um negócio inciso ali, e outra, da forma que eles entendam, né? Você vai trazer, às vezes, uma planilha de Excel para conversar com o filho, contexto histórico. Olha, calma aí, né? Ser pai tem que ser lógico também nesse sentido aí. Você é filho do meio? Se é mãe, está todo mundo no mesmo barco aqui, nada de apavorar. Você está colocando ele da ferida, vão se ajeitar, vai dar tudo certo, que tem mais um filho do meio para falar aqui. Segura aí, vamos lá. Só que em alguns casos o jogo parece virar, e vira mesmo, porque o privilegiado da casa não é nem mais o irmão mais velho e nem o mais novo, é justamente o do meio. Se liga. Eu sou filha única, então na verdade eu não tenho a minha história de irmã do meio para contar. Mas na infância eu morava num condomínio e eu tinha 3 amigas e as 3 irmãs. E uma coisa que na época eu nunca reparei, mas pensando hoje faz muito sentido a filha do meio, os pais, eu não sei se é uma coisa consciente, porque eu nunca falei disso com elas, a gente nem tem muito contato mais. Mas os pais davam mais atenção para a filha do meio do que para a caçula e para a mais velha. Acho que eles tinham esse cuidado de, poxa, a caçula é toda amiguinha, naranã, a mais velha, toda inteligente. E daí eles tinham, acho que, esse cuidado de não deixar a do meio se sentindo de lado. E nesse cuidado, ficava muito claro que eles estavam dando mais atenção para a do meio do que para as outras. Então, as outras, a mais velha e a caçula, aniversários, lá na churrasqueira do condomínio. Agora a do meio era a festa, o aniversário no salão, o aniversário não sei onde, as festas mais legais de aniversário. As tias também mimavam mais a do meio, então tinha uma tia que morava fora do país. Essa tia sempre trazia o presente mais legal para a do meio, e daí, lógico, a caçula em algum momento ia dar aquele presente, mas era sempre pensado para a do meio. Agora não dá para entender mais nada. Agora não tem padrão nenhum que a gente tinha construído todo o programa, jogamos ao chão e tal. Eneida, eu vou até te pedir paciência para a gente poder responder junto com os nossos colegas ali. Vamos em direção aqui para a gente trazer essa história, porque agora é o seguinte, tudo que eu criei até agora foi quebrado. Eu estou precisando de uma doutora em psicologia, eu estou precisando agora porque as minhas dálias caíram. Aí um é bonito, um negócio inteligente, a filha do meio, agora eu fiquei no meio de tudo isso, eu preciso que a Eneida me situe. Esclareça, por favor. Olha, uma coisa assim,
já demonstrou que a família tem alguma coisa que não está tão bem estruturada. Não é por discriminar, mas é por fazer questão demais de proteger essa do meio. Tanto que uma tia que mora fora protege a do meio também. Então tem alguma coisa não contada nessa história. Porque Na sua fala ali, analisando os casos, está sob os pais a maior responsabilidade? Porque a gente tratou no começo, a gente está no começo assim lá no começo você trabalhou a questão da, às vezes o filho do meio evidencia que ele tem, mas está nos pais, porque esse é um caso bem evidente que os pais têm essa manifestação. Está nos pais essa maior responsabilidade? Quando a criança sinaliza, é porque alguma coisa está acontecendo. Pode, então, se não está nos pais, caso não esteja nos pais, caso não esteja nos adultos, como que um mais velho vai tratar o do meio diferente? Como que o do mais novo, em algum lugar esse aprendizado está acontecendo? Então, há a questão, sim, de adultos que são responsáveis por esses comportamentos. Porque você tratou um detalhe bem interessante ali. Eu posso canalizar positivamente para o filho, como pai, para o filho do meio. Eu posso dar um direcionamento e isso ser uma coisa muito legal. Como eu posso, como a gente viu no último exemplo, levar para um lado totalmente negativo. Então, e aí tem até aquele outro detalhe. As configurações familiares da atualidade, ela faz com que os filhos, eles sejam muitas vezes filho único mesmo numa casa com 4. Porque os intervalos entre um filho e outro faz com que não haja uma configuração de filho do meio. Que ele não desenvolva esses sentimentos, porque ele já está grande, aí quando vem o outro, aquele lá já está entrando no pré-vestibular. Então, começam a aparecer outras características. Por isso que lá no início eu falei assim, quando Adler estudou isso, lá nos idos de 1920, que ele começou a estudar, de lá para cá vieram muitas pesquisas. E pesquisas que não são só da área da psicologia, justamente para verificar assim, o que mais está influenciando. Mas uma criança pequena, o ambiente familiar, ele é o que mais influencia na vida dela. Só que nesse caso a gente pode olhar assim, não fiquem desesperados. Tem alguma coisa aí que já não está legal nessa estrutura familiar. Porque essa tia que mora fora, ela poderia proteger a mais velha, que é o mais comum. Porque ela mora fora, então é mais comum ela proteger a mais velha caso ela tenha convivido mais tempo com a mais velha. Mas já percebe ali algumas dificuldades, né? Inclusive existem estudos que mostram que o meio altera até o código genético, que é a epigenética. Então a gente pode realmente entender que muitas vezes a dinâmica daquela família, o local onde ela está inserida pode alterar essa realidade. Bora para o intervalo? É rapidinho, hein? Na volta mais conversa, interação, você falando aqui com a gente. Continua aí, é rápido, a gente volta já. Nina, filha do meio. Entre Nina, filha do meio. Que eu só queria poder me vingar porque você fez isso no início do programa. E eu descobri teu apelido aqui. Agora Mas eu digo, eu sou vá. a pessoa que atravesso. Eu sou a pessoa que atravessa aqui. Não. Não está sabendo. Compromisso de a gente providenciar, você deve liderar um aniversário rosa para a Nina, porque verdade. esse foi o desejo da infância dela. Mas o problema todo não vai faltar vela por causa da idade dela que tá avançada. Você não vem com essa graça, com essa conversa. Eu estou organizando uma festa para você, em busca de velas aqui, para poder compor a idade dela. Só prato vegano. Só prato vegano. Só Nina. vegano. Nina. Nina do meio. Porque a menina prodígio. Eu tinha que chamar aqui. Não, vem aqui comigo aqui. Ó, vamos. Corta só pra mim que eu não posso ver o que junto. Aqui, é o seguinte, nós estamos aqui nesse programa muito sério e nós vamos falar agora dos principais erros que os pais cometem ao disciplinar os filhos. Agora você está falando, gente, eu não aguento mais, vou sair desse programa triste, nossa, com tanta coisa, tanto dedo na cara. Não, meu filho, é informação, entendeu? É a forma como você recebe esse processo todo. Relaxa, respira fundo e vamos aprender aqui com Marcelo Carvalho. Pode rodar o VT. Eu tenho certeza que você que tem filhos, você ama esse menino e essa menina que para você é com certeza o seu maior tesouro. Mas é claro, nós não somos perfeitos e nossos filhos também não são porque eles vieram da gente. Então vão cometer erros, falhas, vão muitas vezes nos desobedecer. Poxa, como isso deixa a gente irritado.
mas muitas vezes nós cometemos erros com eles. Então eu quero listar aqui com você alguns dos principais erros que os pais geralmente cometem e que a gente pode evitar na educação dos nossos filhos. Primeiro, dar uma disciplina e voltar atrás. Querido, quando um pai fala e quando uma mãe fala, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso com você. Se ele quebrar o princípio que você colocou, por favor, ele deve sofrer a consequência que você disse que ele iria passar. Quando nós não fazemos isso, sabe que lição a criança aprende para a vida toda? O mundo vai aguentar as minhas birras. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que eu te pergunto, na vida real isso acontece? Não. Acontece na casa onde você foi criado, filho. Mas aqui, amigo, você vai pagar as consequências daquilo que você fez. Aí você vai ter um filho adulto extremamente infeliz por viver na sociedade. Então, falou, cumpra. Segunda coisa, ameaçar e nunca punir. Quando você age assim, você está ensinando para a criança o seguinte: acordos não têm valor nenhum. Eu posso falar hoje e mudar amanhã, as pessoas também vão fazer isso comigo e está tudo certo. Aí você ensina para a criança que viver nesse mundo é viver esse negócio que nós, aqui no Brasil, nós reclamamos tanto, né? O jeitinho. Tudo se ajeita no fim. Eu posso prometer, como posso também não, e tudo vai dar certo. Mas na vida real não é assim que acontece. Não é assim que vai acontecer no casamento, não é assim que vai acontecer na relação com os filhos e muito menos no local de trabalho. E isso a criança aprende aonde? Na educação que nós damos. Recorrer aos castigos físicos com muita frequência. Toda vez que o pai bate demais, ele está demonstrando o quê? Primeiro, que não tem autocontrole. E segundo, ele não tem um método para educar. Lembre-se, quando você bate na criança, você está ensinando que toda vez para a criança, desde pequena, e vai levar isso para o resto da vida. Toda vez que alguém me irrita, eu também posso bater. E é isso muitas vezes que a gente vê na escola. Mas por que você bateu no coleguinha? Ele nem sabe explicar, mas vai conhecer a família. A família tem essa forma de se expressar. Tem pai que é assim, se o filho acorda cedo, ele reclama. Se o filho acorda tarde, dependendo do humor dele, ele vai reclamar. Se a criança fez isso ou fez aquilo, não importa. O que determina se está certo ou está errado é o humor do pai e da mãe. Ora, isso não é educar. Você precisa colocar as regras, poucas regras, mas claras e objetivas com os seus filhos. Hora de acordar, hora de fazer a lição, hora de ajudar nos deveres da casa, hora de dormir e assim por diante. Quando você coloca ritmo de vida, você vai ver 80% das desobediências que uma criança comete e a irritação que você sente dela vão sumir. A criança, ela vai tendo noção do ritmo e ela vai se encaixando. Não, agora é hora para fazer isso e depois é hora para fazer aquilo. Não vou ficar incomodando os meus pais, tá certo? Brigar na frente das pessoas. Isso não é educar, isso é humilhar. Seu filho fez uma coisa que não devia fazer, que você já tinha concordado com ele, na frente dos outros, você só olha, não fale nada. A criança percebe, pisei na bola. E aí você só diz, se precisar dizer, para que a gente chegar em casa, filho, a gente conversa. Chantagem emocional. Querido, a chantagem emocional, ela nunca traz benefício. Vou te dar aqui alguns exemplos de chantagens que acontecem dentro de família. Olha, se você não comer isso, papai vai ficar chateado com você. Tem pais que chegam a dizer assim, se você fizer isso, papai não vai te amar mais. Primeiro que isso é mentira, né? Porque o pai vai continuar amando, é claro. Mas a criança olha e fala assim, a criança ela acredita nas palavras dos adultos, tá? Ela fala, nossa, então o papai não me ama mais. Ou então você dizer assim, olha, não faça isso porque Jesus não gosta, porque Jesus vai ficar chateado com você. Amigo, não use Jesus, tá? Para punir uma pessoa. Existe um princípio, existe uma lógica, diga claramente para a criança, você deve fazer isso. Se é possível falar o motivo, você fala por quê. Se não é, você simplesmente fala, faça isso porque o papai quer que você faça. Pronto, e acabou. Isso é suficiente para a criança.
Querido, eu tenho certeza que não é fácil educar um filho, mas pelo poder de Deus, pelo nosso esforço, e quando a gente precisa de ajuda, vamos atrás. Você não sabe o que fazer? Converse com a professora, pede um conselho. Não sabe o que fazer? Vai lá no terapeuta. Ouve o pastor da sua igreja, se você frequenta uma igreja. Escute pessoas mais antigas, mais velhas, que criaram filhos. Eles podem te dar bons conselhos e com o poder do céu, você vai ter a vitória. Deus te abençoe para isso. Um grande abraço e até a próxima. É isso, dicas valiosas para você tomar cuidado, porque o momento de disciplina é um momento que precisa ser bem colocado, bem organizado, né, Cris? Mas é por isso que a gente teve um ótimo, né, profissional aqui conosco, parceiro espetacular aqui no programa. E outra, agora, depois desse quadro aí, nos deu mais força, porque a gente continuou falando de filho do meio aqui. É isso. Continuamos falando do meio, inclusive, surgiu até algumas ideias que a gente vai colocar mais para frente. Descobrimos mais uma pessoa que faz aniversário no final do ano, gente. Porque a Nina aqui, filha do meio, além de ser a menina do meio, prodígio aqui, nunca teve aniversário. Porque teve aniversário, mas no final do ano, dia 29 você faz, Carol? Não existe, é dia 28 de dezembro. Depois do Natal, então no seu aniversário tem o quê? Tem árvore de Natal, né? Tem a farofa lá a farofa com, sabe, com arroz, com uva passa, essas coisas que todo mundo não gosta. Eu gosto porque fazia parte da festa do aniversário, né? Um presente só, né, Carol? Um presente só. Ó, esse aqui é o de Natal, mas já é o de aniversário, então leva já no presente. Aí às vezes minha mãe falava assim, olha, não desembrulha muito pra gente tirar a foto no aniversário daqui 3 Já pensou? Sabe quem é que sentiu isso na pele? Batistotes aqui, ó. Batistotes. Eu vou organizar uma festa. Eu faço dia 28 Patrícia de dezembro. vai me ajudar, tá? Patrícia Ele faz dia 29 de dezembro. Então tá aí, vamos juntar. É isso. Só que, não, olha, vai ser surpresa, qualquer data do ano. Aí nosso de novo, jeito. vocês vão me colocar de fazer uma festa junto com o menino. Vai ser a sua festa. O teu lado vai ser com fumaça rosa, tudo rosa, mas vai ter a tua bicicleta. Vai ter aquela bicicleta dela com cestinho. Isso. E a gente, uma psicóloga, uma terapeuta, tirando ela da vida, vendo o que estava dentro da cesta, nós vamos fazer uma analogia com a vida dela. Eu não quero. Não, eu acho que eu vou passar. Não, vai dar. Não, eu acho que eu vou passar essa oportunidade para outra pessoa, porque, né, agora já tem terapia, já está tudo resolvido. E eu não quero um outro trauma na minha vida, que é o que você vai fazer. Não, vai dar tudo certo. Confia em mim. Confia em mim. Ele vai incluir mais um trauma. Esse aniversário vai ser marcante para vocês dois. Vai ser não sei que tipo de marca. Pode confiar. Daí traz a doutora, a gente já faz a terapia na Silvia, a esposa do Cris. Silvia. Vamos conversar sobre esse assunto depois, porque eu queria estar descontrolado. Vamos aqui, ó. Seguinte, você tá abrindo o coração aqui. Vamos falar. Fala aqui com a gente, porque se você não falar, olha a situação que eu tô me colocando aqui. Vai lá, abre o coração, na tela. Vamos de interação aqui nessa tarde. Vamos lá. Carlos Coelho, de Goiás, abrindo o coração, tem 29 anos e sou um dos filhos do meio, pois sendo 4 irmãos. Sou eu e minha irmã, os do meio, né? Meus pais sempre deram o mesmo tratamento e correção para os 4 filhos, apesar de eles deixarem algumas coisas passarem do meu irmão mais novo até... deixa passar. Não, a correção é essa, mas... canseira, né? Porque o pai já tá cansado. O mais é que fez diferença. O mais. Foi tudo equiparado, não, mas... Tá bacana, então mas, não foi. Não foi. Então alguma coisa... Não é que não está errado com a família de vocês. É mesmo que a família tenha o amor. O pastor, no início, o primeiro bloco, já colocou. Não adianta. São pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes. E, às vezes, ver essas necessidades, se não está tudo no ponto... E quando se trata de seres humanos, então... Essa conta nunca vai ser perfeita. Perfeita não vai ser. Mas pode ser a mais aceitável possível, com menos danos, né, possíveis, né, Neida? Sim, é aquilo que a gente volta lá do início. Cada filho, por mais que os pais tenham tratado todos supostamente de maneira igual, eles nasceram em momentos diferentes. E esse filho mais novo pode ter sido isso aí que vocês mesmos brincaram, já estou cansado. Isso pode acontecer, ou se transforma no filho da velhice, porque é aquele filho que eles têm mesmo mais vontade de proteger, porque eles já passaram, já foram rigorosos com aqueles outros, rigorosos demais, e percebem que não precisam mais desse rigor todo. Então, isso existe também. Por isso que muitas vezes os irmãos mais velhos falam assim, mas passou a mão na cabeça dele. De repente, ele não acha que ele foi protegido. De repente, ele acha assim, os mais velhos podiam sair à noite, eu não podia? Olha, ele já dirigia e levava só aqueles 2, eu não ia. Então, essa é a ideia. Mas isso é geral, como você mesmo pontuou.
É característico do ser humano, das famílias de maneira geral. Ah, mas na minha foi tudo perfeito. Dentro do possível. Mas que existe ali aquela questão do momento, da fase da vida e que vai determinar a forma de se relacionar com cada filho também vai. Não tem como ser diferente. Tem um autor que se chama Winnicott, né? Winnicott, né? E ele fala assim, olha, os pais eles precisam ser uma mãe, né? Ele vai falar da mãe, né? Precisa ser suficientemente boa. É isso que você precisa ser, entendeu? Suficientemente boa. Então você tira a culpa, substitui ela por responsabilidade, porque a culpa paralisa, né? Sim. A responsabilidade te faz agir, pensar em alternativas e outras opções. Eu acho que essa foi uma virada de chave na minha vida, na maternidade, porque a gente vive sendo culpada, né? A criança já nasce pronto, você já está cheio de comer, não consigo isso, não consigo aquilo, lá. E aí você tem que girar essa chave em algum momento na sua vida. O Winnicott ele já veio com a psicologia bem mais para cá, já atualizando todas as teorias, todas as pesquisas, para poder dizer assim, olha, você pode fazer diferente. Né? Como você falou mesmo, não precisa ficar carregando a culpa, porque às vezes um pai, você só manda uma mensagem para o pai, vamos marcar aquela consulta que é dos pais, não é mais do filho, o pai já fica assim, o que aconteceu? Né? E aí ele veio, o Winnicott principalmente, ele veio com essa ideia da mãe suficientemente boa, que não é exclusivamente a mãe, é o fato de ser pai, de ser mãe, de cuidar, de ser o cuidador, de que vai dar esse amor, e esse amor não é além do que você pode dar, é o que você é capaz de dar. É isso. Essa todo é uma mundo frase é capaz de dar aquilo que recebeu. muito boa para a gente sublinhar. Não é um amor acima do que eu posso dar. É o que eu sou capaz de dar. É aquilo que eu sou capaz de dar. Muito legal isso. Em cada isso. momento da nossa vida, nós podemos melhorar essa qualidade do amor. Porque o que eu não sabia antes, eu sei agora. Por isso que muitas vezes a ideia de que o filho do meio é prejudicado. Porque o que eu não sabia quando teve o do meio, eu já sei. Eu não preciso repetir. Então, tem essa questão que deve ser levada em consideração, o amadurecimento dos próprios pais. Esse amadurecimento é aquilo que a gente fala assim, pais, eu gosto muito desse texto, eu não lembro agora de cor mais a citação, ele está sempre quando eu vou em palestras, eu digo assim, é um texto que fala e vocês devem conhecer. Ele fala assim, se você começou errado, não tem problema, você pode começar o caminho outra vez. Recomeçar. Recomeçar. E esse é o ponto. Esse é o ponto de partida. Teve muitas informações no programa de hoje, né? Muita coisa, muita informação, aquela avalanche. Tá mexendo aí com seus sentimentos, com a sua vida. É o seguinte, vamos recomeçar? Vamos recomeçar a partir de agora a fazer diferente. Bora lá. E vamos juntos, viu? Eu e o Cris, nós cansamos de falar, né? Que somos um antes do programa e outro depois, né? Em todas as relações familiares, da forma como você lida com o filho, com os relacionamentos amigos, social, enfim, todas as áreas, né? Somos outras com a informação. E eu acho que vale a gente, assim, para nós quatro, né, que temos filhos, todos que estão assistindo, que também têm filhos ou têm um sobrinho, um enteado, um afilhado, que os pais, os adultos, eles não conseguem jamais ser milimetricamente justos e iguais na forma de tratar os filhos. Porque eles também não receberam isso de forma tão milimetricamente esperada. E é sabendo disso que a gente pode pensar assim, se eu fui filho do meio, eu sei qual é a experiência, eu não preciso repetir com os meus filhos. Eu quebro um ciclo, né? Exato, eu vou romper isso a partir de agora. Eneida, obrigado pelo carinho, o tempo não nos deixa mais, mas você é sempre um presente para o nosso programa, volte sempre. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada. E aproveitando esse tempo, Carol, a gente tem um recado na Bíblia para você. Pastor, a conversa foi tão gostosa e é bom que a gente sempre termina no alto, né? Quero ler o texto. Vós, na verdade, é Gênesis 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia mostra as famílias como elas são. Essa é a história de Jacó, seus filhos e a demonstração de preferência. Jacó cometeu equívocos, os irmãos cometeram equívocos e José, o preferido, também
cometeu equívocos. O que eu aprendo com essa história? Que eu preciso aprender a ser pai, que eu preciso aprender a ser irmão e que eu preciso aprender a ser filho. E como eu aprendo? Naquele que é o grande pai, que faz com que uma família seja abençoada apesar das suas dificuldades. Faz com que um pai seja abençoado, faz com que irmãos sejam abençoados, faz com que filhos sejam abençoados. Eu não sei qual é o seu contexto familiar, mas lembre-se, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E Ele pode fazer isso com a sua família, com a minha família, com a nossa família. Amém. Obrigada, pastor. Jeitinho ótimo de finalizar essa semana, que foi toda especial. Mas você sabe, a gente tem um encontro marcado aqui na segunda-feira. Não é hora de trocar o canal, nem nada, né? Porque tem mais programação aqui na TV Novo Tempo. Verdade. Outra, você sabe que você faz parte dessa grande família. Aqui você está no meio do nosso coração, do nosso amor. E a gente aqui, a gente tem uma irmandade aqui fora do comum, com esse grande pai maravilhoso, tá bom? Agora, Carol, posso aparecer do seu ladinho? Eu gosto de terminar sempre do ladinho, assim. Fazer um enquadramento, vamos sentar Só aqui, ó. venha, é Pronto, isso. Ó. Aê, tamo junto aqui. Porque Pronto. nós estamos aqui na expectativa desse programa todo especial, que é o Vida e Saúde, viu? Então continue, porque tem programação ainda aqui na TV Novo Tempo. Bom final de semana para você. Tchau, tchau. Feliz sábado.